Que a paz do Senhor esteja com todos. Continuemos o estudo bíblico devocional na primeira carta de João, capítulo 2, hoje dos versículos 17 a 22. Leiamos 1 João 2, 17 a 22. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Releiamos o versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As pessoas que vivem em rebelião contra Deus com seus desejos transitórios, passageiros e não realizáveis, conforme o versículo 16, estão se concentrando em um mundo que já está passando. O viciado em trabalho irá morrer insatisfeito. O político ambicioso irá morrer em desespero. Aqueles que gostam das festas em que desfrutam prazeres carnais terão a vida destruída pelas drogas ou pelo álcool. A indulgência nunca satisfaz, ela somente desperta o interesse por mais. Os cristãos, entretanto, compreendem que o mundo não durará para sempre e que ninguém vive neste planeta para sempre. No entanto, por serem crentes que fazem a vontade de Deus, eles permanecerão para sempre. Afastar-se do mundo de pecado e apegar-se a Deus significa agarrar-se ao que é eterno. Aqueles que confiam em Deus já começaram a desfrutar uma parte da vida eterna. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A expressão última hora é usada somente aqui no Novo Testamento. Ela refere-se aos últimos dias ou ao final dos tempos, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Joel 2,28 diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Miqueias 4:1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Os leitores da primeira carta de João viviam nos últimos dias assim como os crentes de hoje. A expressão também dá a ideia de urgência. Cristo irá retornar em breve. Ouvistes uma referência aos ensinos dos apóstolos que vem o anticristo. Paulo escreveu sobre isto na segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 10, que diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. João mencionou isto não para que os crentes tentassem identificar a pessoa,
mas para que pudessem estar prontos para qualquer coisa que ameaçasse a sua fé. Além disto, como prossegue João, estas pessoas que poderiam se encaixar nesta descrição já tinham entrado em cena. Também agora muitos se têm feito anticristos. Desde os primeiros dias da igreja em Éfeso e em suas redondezas, os falsos ensinadores tinham sido um problema. Quando Paulo se despediu dos anciãos da igreja de Éfeso, ele advertiu: "Eu sei isto, que entrarão no meio de vós lobos cruéis." Atos 20, 29. Estes eram meros precursores do anticristo. Ao longo da história, eles foram indivíduos que personificaram o mal e que foram hostis a tudo aquilo que Cristo representa. Estes anticristos viveram em todas as gerações e continuarão a operar as suas iniquidades. Hoje, existem muitos líderes que, por meio de seus ensinos, afastam as pessoas da verdadeira fé. Então, pouco tempo antes da segunda vinda de Cristo, um homem completamente mau irá surgir. Ele será instrumento de Satanás, equipado com o poder de Satanás, segundo aos Tessalonicenses 2:9. Este homem será um anticristo. Estes outros anticristos são os falsos ensinadores ou pregadores que negam, primeiro, que Jesus é o Cristo, versículo 22, segundo, que Jesus é o Filho de Deus, versículo 23, e terceiro, que Jesus era Deus encarnado em forma humana, conforme o capítulo 4, versículo 2 e 2 João, versículo 7. Eles são mentirosos e impostores. Jesus advertiu sobre eles em Mateus 24, 24. Durante esta última hora, estes anticristos, estes falsos ensinadores ou pregadores que fingem ser cristãos e que atraem os membros fracos para longe de Cristo, irão continuar ativos da mesma maneira como nos dias de João. Os cristãos precisam estar fundamentados na palavra de Deus. Eles precisam ensinar a verdade claramente e cuidadosamente para os membros fracos e menos destacados que há na igreja. Para quê? Para que eles não sejam vítimas destes ensinadores ou pregadores. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Estes falsos ensinadores ou pregadores, estes anticristos, não eram completos estranhos às igrejas. Eles tinham sido parte da comunidade da igreja em comunhão com João e os outros crentes. Então, eles saíram da igreja e evidentemente se tornaram promotores de falsos ensinos sobre Jesus. 1 João 4:1 e 2 João verso 7. Quando seus ensinos não foram aceitos pelos cristãos ou por aqueles que estavam na liderança, eles partiram. João explicou que, em primeiro lugar, eles não eram verdadeiramente cristãos. Quando os falsos ensinadores ou pregadores partiram, eles manifestaram que não eram verdadeiros crentes. Se fossem verdadeiros crentes, João afirma, eles ficariam. Todos aqueles que frequentam a igreja podem não ser verdadeiros crentes. O verdadeiro crente pode não ser capaz de discernir os falsos crentes agora, mas com o tempo poderá fazê-lo. Isto poderá acontecer quando alguém deixar a igreja e os ensinos de Cristo, provando que nunca pertenceu ao grupo. Ou poderá não vir a acontecer até o dia do juízo, quando Deus irá separar os seus verdadeiros seguidores daqueles que nunca foram. Versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. João enfrentou diretamente os falsos crentes, dizendo aos crentes verdadeiros que eles tinham a unção do Espírito Santo e que eles sabiam tudo, isto é, toda a verdade. O Espírito Santo tinha sido dado aos crentes pelo Pai e pelo Filho e prometido por Jesus, conforme João 14, versículos 16 e 17, João 15, 26 e João 16 e 13. Quando uma pessoa se torna cristã, ela recebe o Espírito Santo, conforme 2 Coríntios 1, 21, 22. João comparou os verdadeiros crentes com aqueles que tinham deixado a comunhão e, desta forma, provado que nunca tinham pertencido a ela. Eles não receberam Jesus Cristo como Salvador, assim como não receberam o Espírito Santo. Eles não conheceram a verdade, embora pudessem ter reivindicado sabedoria e discernimento especiais.
Os cristãos podem resistir aos ataques dos falsos ensinadores ou pregadores confiando na ajuda do Espírito Santo. Versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Os que têm o Espírito Santo não apenas conhecem a verdade sobre o Pai e o Filho, mas também podem detectar a diferença entre a verdade e a mentira. João escreveu sem lhes dar nenhum ensino adicional. Os falsos ensinadores ou pregadores estavam tentando fazer isto. Na verdade, ele estava reafirmando a verdade que já lhes tinha sido ensinada e na qual eles tinham crido. Versículo 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. A grande verdade é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne para morrer pelo pecado. Negar isto corresponde a uma heresia evidente. João combatia isto como o foco central dos falsos ensinos. Um homem chamado Cerinto, um inimigo declarado do apóstolo João, negava que Jesus era o Cristo. Ele falava de Jesus e de o Cristo como dois seres diferentes, que estiveram unidos somente no período entre o batismo de Jesus e a sua crucificação. Cerinto ensinava que o Cristo deixou Jesus na crucificação. Em outras palavras, Jesus não era mais do que um mero homem que durante algum tempo recebeu poder divino. Qualquer pessoa que ensine esta heresia, disse João, é um mentiroso. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Eles creem em uma mentira, e as mentiras são de Satanás. João 8, 42 a 44, que diz: Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus abençoe a todos, até o próximo estudo.